Você sabia que o Charada foi o primeiro inimigo do Batman nos Novos 51? Sabia que o nome dele não é Edward Nygma? E que ele ia ser o vilão do filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge? Pois é, vamos falar disso e muito mais no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o LP e hoje vamos falar sobre o Charada, um dos vilões mais populares do Batman e que vai ser o grande vilão do novo filme The Batman, estrelado por Robert Pattinson, e quem vai viver o Charada nesse filme vai ser o ator Paul Dano. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo contando a história da primeira aparição do Charada nos quadrinhos. Se você ainda não viu, vou deixar o link pro vídeo na tela final desse vídeo aqui, beleza? E antes de falar sobre as curiosidades do Charada, gostaria de já pedir para curtir o canal e gostaria de pedir a sua inscrição também, caso ainda não seja inscrito. Então, vamos para as curiosidades agora. Seu verdadeiro nome não é Edward Nygma. O Charada é um vilão muito inteligente e utiliza de vários truques para cometer os seus crimes, e com isso tem um passado acompanhado de alguns mistérios. Faz muito sentido que um homem tão inteligente e obcecado por enigmas e quebra-cabeças como o Charada tenha criado um pseudônimo que possa ser abreviado para Enigma. Sim, Edward Nygma é o nome mais conhecido do vilão, eu conheci ele por esse nome também, mas ao contrário do que muitos pensam, seu verdadeiro nome é outro. O seu nome na verdade é Edward Nashton, e ele era um menino muito inteligente, extremamente curioso, que teve uma infância problemática graças ao seu pai abusivo. Antes de se tornar o grande vilão que conhecemos, Edward Nashton trabalhava em um parque de diversões, mas como ele é muito inteligente, ele comandava uma barraca de jogos. Edward criava vários desafios para as pessoas e apostava com elas, para que resolvessem seus quebra-cabeças, mas como seus jogos eram uma fraude, as pessoas não conseguiam resolver e ele lucrava com isso. Apareceram poucos quadros sobre isso na primeira aparição do personagem que eu narrei algumas semanas atrás. E como o Edward tinha um desejo por desafios e estava entediado em seu trabalho, decidiu então se tornar o Charada, conseguir mais dinheiro com o crime e ao mesmo tempo desafiar o Batman e a polícia. Ele já teve sidekicks. Nas animações, séries e filmes, o Charada costuma ser representado sozinho, mas assim como o Batman tem um Robin, o Charada também já teve ajudantes. Chamadas de Echo e Query, as duas criminosas ajudavam o Charada a cometer diversos crimes. Elas utilizavam uniformes semelhantes à roupa do Charada e trabalhavam como guarda-costas para o vilão em diversas ocasiões. Inundou e tomou o controle de Gotham. Os Novos 52 mudou muitas coisas nas histórias da DC Comics, e uma das grandes mudanças que ocorreram foi a mudança do Charada. No arco Ano Zero, o Charada era um analista na Wayne Enterprises e Bruce Wayne estava apenas começando sua carreira como Batman. Nessa história, o Charada é o principal inimigo do Batman, sendo o primeiro inimigo real que o herói enfrenta nos Novos 52. Nessa história, o Charada toma controle de Gotham e deixa um enigma na cidade para que os cidadãos decifrem, mas como ninguém consegue, resulta em Gotham sendo inundada após o Charada explodir um reservatório na cidade. Ele já teve câncer. Mesmo sendo um dos inimigos mais implacáveis do Homem-Morcego, o Charada não tem poderes nem um corpo forte, sendo rendido apenas a usar a sua mente para cometer os crimes. Sendo assim, Edward Nygma pode sofrer de qualquer doença, como qualquer pessoa comum, e foi isso que aconteceu com ele. Mas ele não sofreu apenas de uma doença qualquer, mas de uma das piores doenças que poderiam acontecer. O Charada foi diagnosticado com um tumor maligno em seu cérebro, então ficou determinado a estudar os Poços de Lázaro, e secretamente mergulha em um dos poços pertencentes a Ra's al Ghul sem ser notado e consegue ter a sua doença curada. Já descobriu a identidade do Batman. Após ser curado de seu câncer lá no Poço de Lázaro,
O Charada experimenta uma clareza enorme e as coisas começam a fazer mais sentido em sua mente, e isso somado com sua grande inteligência. O Charada então conseguiu ligar os pontos até descobrir que Bruce Wayne é o Batman. E não apenas isso, ele também é capaz de descobrir que Jason Todd é o Capuz Vermelho. O Charada então confronta o Bruce e tenta chantageá-lo. Felizmente, o Bruce também é muito inteligente e consegue reverter a situação. E conhecendo bem o vilão, diz algo como: qual o sentido de uma charada se todos já sabem a resposta? E assim o Charada guarda o segredo para ele. Já foi bom e ajudou o Batman. Um tempo depois de descobrir a identidade do Batman, o Charada recebe um golpe na cabeça, sofrendo uma grande lesão cerebral que o fez ficar em coma por cerca de 1 ano. Quando Edward acorda, sua obsessão por enigmas havia sido curada e seus traços maníacos haviam sumido. Ele também acabou esquecendo a identidade do Batman. Edward ainda tem a sua inteligência elevada, e com isso ele se torna um detetive particular que ajudou tanto a polícia como o Batman a solucionar diversos crimes, provando ser um aliado valioso no combate contra o crime. Após um tempo, Edward sofre outra grande lesão cerebral, que despertam novamente suas obsessões por enigmas e seu lado maníaco, voltando a ser um vilão. Ia ser o vilão principal de O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Não é segredo para ninguém que o Charada é um vilão popular já faz um bom tempo. Tanto que a Warner queria que Christopher Nolan e David Goyer escrevessem o roteiro de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, colocando Edward Nygma como o vilão principal do filme. Eles já haviam até decidido o ator que viveria o papel. A Warner queria que o vilão fosse interpretado por Leonardo DiCaprio no filme. Mas no fim, o filme acabou tendo como vilão o Bane interpretado por Tom Hardy. Vocês acham que o Charada sendo interpretado pelo Leonardo DiCaprio seria melhor que a decisão final que eles tomaram sobre o filme? Deixa aí nos comentários. O Charada teve uma filha. A suposta filha do Charada, conhecida como Enigma, se tornou membro dos Jovens Titãs e posteriormente fez parte dos Titãs do Leste. Depois de um tempo e diversas situações, Enigma se juntou ao Charada, fazendo tudo o que seu suposto pai manda, sem questionar. Eu tô dizendo que ele é o suposto pai, porque apesar dele afirmar que ela é sim a sua filha, nada ainda confirmou esse parentesco deles de verdade, e não sabemos se eles são realmente parentes, ou se ele está apenas se aproveitando dela. Antes de ir para o primeiro da lista, eu quero fazer uma menção bônus. As aparições do Charada nas diversas mídias. O Charada já teve muitas versões fora das HQs e já foi interpretado por diversos atores, sendo eles Frank Gorshin e John Westing na série dos anos 60, John Glover dando a voz a ele em Animated Series, Jim Carrey no filme Batman Eternamente, Robert Englund na animação The Batman, Wally Winger nos jogos da série Arkham, Corey Michael Smith na série Gotham e Paul Dano no novo filme que vai sair agora dia 3. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre esses atores, assim como fiz com os atores do Batman recentemente e do Superman um tempo atrás. É só deixar aí nos comentários. A série dos anos 60 salvou a reputação do vilão. Hoje em dia, o Charada é um dos vilões mais populares do Batman, talvez até do mundo dos quadrinhos, e não é difícil encontrar alguém que goste do vilão. Mas não foi bem assim lá na sua estreia. Ele não era um vilão muito popular e não tinha sido muito bem aceito pelos leitores. Na verdade, o Charada apareceu pela primeira vez em 48, na HQ que eu narrei pra vocês 2 semanas atrás, e levou quase 20 anos pra voltar a aparecer novamente. Voltando nas histórias do Batman apenas lá em 65. Os leitores tinham uma grande dificuldade de se conectar com o vilão, a ponto de não gostarem da ideia que ele retornasse nas histórias do Batman, mesmo que a sua primeira aparição tenha deixado um grande gancho
para sua possível volta. E isso só foi mudar com a sua estreia na série clássica dos anos 60 na televisão. Na série, o Charada estreou sendo interpretado por Frank Gorshin e rapidamente se tornou um dos vilões mais populares e adorados do Batman. Arrisco dizer que ele seria engavetado de vez caso não tivesse sido revitalizado nessa série. E chegamos ao fim de uma lista com 10 curiosidades sobre o Charada, o vilão do novo filme do Batman que vai estrear essa semana nos cinemas. Fazendo essa lista, eu descobri muitas coisas que não sabia sobre o vilão, e assim como me sinto mais informado para curtir o novo filme, espero que tenha ajudado a vocês a ficarem mais informados também. Eu pretendo fazer essas listas de curiosidades se tornarem um quadro aqui no canal, então já comenta aí outros personagens que vocês querem que eu traga nesse quadro. E não esquece de curtir e se inscrever no canal, porque isso ajuda o canal a crescer, e com ele crescendo, eu consigo trazer vídeos com mais frequência e mais qualidade para vocês. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!